Olá, meus amigos e irmãos do canal Baú do Escriba. Falamos aqui diretamente de Lajinha, do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit, Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo. Falamos nesse canal Baú do Escriba sobre estudos e revelações do livro de Cantares de Salomão. Um livro muito interessante que muitos autores têm se dedicado a ele nesses séculos passados. Muitos anos atrás nós encontramos um autor que teria escrito mais de 100 livros sobre o livro de Cantares de Salomão. Nós estamos estudando esse livro há muitos anos e podemos dizer com certeza e sem nenhuma empáfia que ainda precisamos aprender muito sobre esse livro. O livro de Cantares ele tem 117 versículos, 8 capítulos, temos vários personagens. E nós queremos anunciar também que temos um curso aqui na nossa Faculdade Teológica Bereshit, no seminário, específico de Shirologia, que trata só do livro de Cantares. É um curso feito em módulos, pode fazer à distância. Depois você procure no nosso canal, embaixo aí na descrição do vídeo tem o nosso zap. Procure entrar em contato conosco. Hoje vamos falar sobre as cortinas de Salomão. Falamos há tempos atrás sobre as tendas de Quedar. Nosso texto áureo está no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 5. Estou usando aqui a Bíblia Sagrada mais antiga aqui da região. Ela é de 1882, né? 1883. 1883. A versão muito original. Ela diz assim, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 5. Eu sou morena, mais aprazível, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Então nós encontramos aqui a noiva, a esposa, a amada, falando sobre seus aspectos. E aqui temos uma dualidade. Ela diz, eu sou morena, porém formosa. Tendas de Quedar, cortinas de Salomão. Então, se por um lado ela é morena, esse indicativo vai falar das tendas de Quedar. Dark no inglês, é cor negra, né? E se fala que ela é formosa, aprazível, o indicativo são as cortinas de Salomão. Precisamos fazer um levantamento sobre cortinas, né? Cortinadas. O que são cortinas? Cortinas tem vários tipos de cortina. A Bíblia aparece a palavra cortina 34 vezes no original hebraico. Na Almeida Revista e Corrigida, nós encontramos 48 ocorrências. Mas no original, na palavra usada aqui no original, que é a palavra ieriá, essa palavra ieriá ocorre, quer dizer, cortina, tecido, ela vai ocorrer só 34 vezes no Velho Testamento. Começando por Êxodo 26, que tem muitas ocorrências, Êxodo 36, muitas ocorrências, Êxodo 38, depois vamos encontrar Números, 2 Samuel, 1 Crônica, Salmos, Isaías, de 3 vezes em Jeremias e uma vez em Hebreus, em Abacuque. Alguns lugares traduziu como toldo, como lona, né? Componente da tenda. Abacuque traduziu como acampamentos, mas a maioria das vezes a tradução correta ela quer dizer cortinas. E aqui tem uma definição da cortina, é a cortina de Salomão. No tempo, no tabernáculo, nós tínhamos a cortina de linho torcido e tinha a cortina de pelos de cabra. A tenda, né, do tabernáculo, a parte que era coberta, a tenda, tinha essas cortinadas. Primeiro por dentro linho fino, em cima dela pelo de cabra, depois pele de carneiro, tinta de vermelho e por último, pele de texugo ou do gongo. Quem estivesse fora da região, não estivesse dentro da tenda do tabernáculo, ao olhar veria as peles de dugongo, né? As peles de texugo. Por dentro você via, se estivesse dentro da tenda, você veria a cortina de linho fino torcido. E no meio das duas, que ninguém vê, fica as peles de cabra e as peles de carneiro, tinta de vermelho. Então a diferença entre tendas e cortina. Tem uma hora que a gente dá para entender que, como em Samuel, 2 Samuel 7:2, 1 Crônica 17:1, quando Davi está falando que a arca habitava em tendas, habitava em cortinas, tem hora que parece que é sinônimo. Dá para às vezes compreender que essas cortinas eram a divisória da tenda.
Dentro da tenda tinha uma divisória, e essas divisões da tenda eram feitas por cortinadas. É isso que dá para entender. Mas, por outro lado, nós vamos focar aqui nos aspectos da igreja, no aspecto da amada. Ela é morena, que fala do queimado, né, da luta, da labuta, da pele negra, que ela enfrenta dificuldade, ela trabalha, ela peleja. E por outro lado, vamos focar agora, enquanto estamos no deserto com os beduínos, mostrando as tendas de Quedar, nós vamos fazer uma viagem até Salomão, até o palácio de Jerusalém, e vamos verificar lá as cortinas do palácio. Então fala de uma coisa rústica e de uma coisa muito nobre. São os dois aspectos da igreja, né? Se tem um aspecto também o primeiro aspecto da morena, que ela é da cor, da luta, da labuta, o reflexo de trabalho disso aí, mas também ela é formosa, tem forma, navé. Já falamos aqui em outros vídeos sobre formosa e bela, a diferença disso no Cantares. E aqui, então, ela fala do aspecto da coisa fina, da coisa nobre, né? A cortina está lá no palácio. E as tendas você monta como se fosse uma cabana, né? Um acampamento que você faz ali, você vai montando e desmontando. A cortina é uma coisa nobre. Então, é os dois aspectos da igreja. Se por um lado ela é lutadora, sofredora, e está aí na peleja, por outro também fala do aspecto da nobreza. Ela é nobre como Salomão, ela vem de lá. A igreja é agradável, ela é formosa, ela tem forma, ela tem meio. E quando fala de cortina, eu tive aqui um discernimento, o Espírito me deu um discernimento, falando da coisa, cortina é um negócio muito fácil, né? Maleável, né? Macio, né? Uma coisa fácil de mexer. Então, isso mostra uma coisa interessante. O crente precisa ser assim, como madeira de cedro, leve, fácil de trabalhar, né? Não madeira pesada demais que ninguém aguenta. Então tem tipo de membro, às vezes, tipo de servo de Deus, tipo de crente, que é muito difícil pelejar. Então é uma coisa que não é uma cortina, porque a cortina é fácil de mexer, ela é de tecido mole, né? Ela é maleável, ela é macia, ela é fácil de manusear. Então o crente, o servo de Deus, precisa ser assim, ele precisa ser fácil, ele não pode ser um crente complicado, um crente difícil de pelejar, uma pessoa melindrosa, uma pessoa que não tem lado, você não consegue achar. Tudo para ela está ruim, tudo é difícil, tudo ela não apoia, tudo ela é contra. Então isso não é uma cortinada boa, né? As cortinas nem é de pelo fino, de pelo de cabra, nem de linho torcido. Então aqui nós apresentamos nessa tarde, nesse estudo, as tendas de Quedar já foi. Aqui falando sobre as cortinas de Salomão. Tipifica para a nossa vida espiritual como igreja, a igreja que está falando, é a amada que está falando, que ela é formosa como as cortinas de Salomão. Ela tem formato. A cortina tinha medida. As cortinas do tabernáculo, por exemplo, as primeiras 10 de linho fino torcido, era de 28 côvados por 4. A segunda, que cobria essa daí, que era as peles de cabra, era 11 e era 30 por 4. Então as cortinas têm esses mistérios. O número 10 é a totalidade, o 11 é o incompleto. É aquele que não acabou, antes de chegar no 12, que é o governo. Então essa lição das cortinas de Salomão é a lição da maleabilidade. O servo precisa ser maleável, deixar o espírito atuar, não ser radical, né? Deixando radical não no sentido de temos que ser radicais contra o mundo, mas não ser radicais com as coisas espirituais, ficarmos factíveis à atuação do espírito, ficarmos prontos para o espírito agir em nossas vidas. Essa é a lição das cortinas de Salomão. É aquilo que é nobre, que é formoso e que é maleável. Deus abençoe a todos, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro aqui no canal Baú do Escriba. Um abraço.